e governos. Então, por isso, então, esta soberania divina dá bem para entender como Deus controla a história. Em capítulo 5, nós temos a escritura na parede do rei Belsazar. Sabe, eu vou ler este capítulo, ou aliás, a passagem neste capítulo que fala sobre esta escritura na parede. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Tekel e Parsim. Então, esta escritura apareceu milagrosamente na parede, na presença do rei Belsazar e o banquete de todos os seus oficiais. Então, eles ficaram com medo de ver esta escritura na parede. Então, o rei mandou que alguém viesse para interpretar aquelas palavras. Então, aquelas palavras que eu vou escrever aqui têm um significado bem interessante. Então, tinha a palavra Mene, Tekel e Parsim. Daniel veio interpretar o significado desta escritura. E eu vou ler aqui a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, que é da palavra parsim, este é plural, Peres o singular. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, aqui nós temos um sentido dobrado aqui. O que nós temos é o seguinte. Mene e Mene, os dois menes, um tekel, é a metade de um mene. Ele falou Mene duas vezes. Então, tinha dois menes, um tekel. Mas um tekel é meio mené. Então, isto quer dizer que, uma vez que Mene é o tekel, é metade de Mene, então, e aqui nós temos dois menés, isto quer dizer o tekel é 1/4 do peso de dois menés. Então, veja, o tekel aqui representa o rei Belsazar. Veja bem que ele falou, pesado foste na balança e achado em falta. Se ele fosse na balança, isto quer dizer que ele foi pesado. Mas o rei aqui foi pesado e o peso dele era 1/4 do reino sobre o qual ele reinava. Que quer dizer que ele não mereceu o reino que Deus deu a ele. Este rei Belsazar, sabe o que ele estava fazendo aqui em Daniel capítulo 5? Ele tinha desecrado todos os utensílios santos do templo de Judá, de Deus. E ele estava usando isso no banquete, fazendo um sacrilégio destes utensílios santos. E assim, no orgulho dele, também a história mostra que ele era muito egoísta. Ele só pensou em si mesmo. Ele não ajudou os pobres, não ajudou a nação. Só pensou assim em si mesmo. E ele não teve peso suficiente para reinar sobre este grande império babilônico. E porque ele não mereceu ser o governador, sabe o que aconteceu? Aquela mesma noite, a Bíblia diz, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Ele perdeu o seu reino. Foi pesado na balança e foi achado em falta. E assim perdeu. Outra doutrina que encontramos aqui é o reino divino. Nós vamos estudar nas próximas 2 lições sobre capítulo 2 e capítulo 7 e ver como é que Deus preparou para o estabelecimento do seu reino divino. E estudaremos isto mais detalhadamente
nas próximas lições. Mas quero terminar com este pensamento do Filho Divino, porque Daniel fala sobre nosso Salvador Jesus Cristo. Em capítulo 3, ele é o Filho Divino na fornalha que salvou aqueles 3 jovens judaicos no fogo. Em capítulo 7, ele é o Filho do homem que começa um reino eterno. E em capítulo 8, ele é o príncipe do exército de Deus. Em capítulo 9, ele é o ungido, o Messias, que fará toda a justiça e trará a justiça eterna. Em capítulo 10, ele é o homem do céu, que veio para auxiliar a Daniel. Nós vamos ver o Filho de Deus nestes capítulos, nas próximas lições, e ver como é que nosso Salvador Jesus Cristo já existia antes dele se tornar a carne, e como foi predito também a vinda dele e a glória dele. Também, no último capítulo, nós vamos estudá-lo e veremos a doutrina da ressurreição, a grande esperança que todos os crentes têm de um dia se ressuscitar e ir ficar com Cristo pela eternidade. Então, podemos ver, lições valiosas. E na próxima lição, vamos começar o estudo de capítulo 2.